Querida, boa noite. Primeiro, agradecer aí a sua pronta disponibilidade para a gente fazer esse debate, né? A gente está com um tema aí que está muito quentinho, né? Que o nosso país está precisando. Então, eu queria dar as boas-vindas, né? E vou fazer uma pequena introdução ao tema e a você, a Ana Cláudia Arruda. Ela é economista, ela é mestre em economia pela Universidade de Minas Gerais, e doutora em planejamento e desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco. E a Ana Cláudia, ela é presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco, né? Minha colega é economista, eu estou como vice-presidente do Conselho Regional do Ceará, né? Mas aqui a gente está, Ana Cláudia, no sentido de fazer uma live para não economistas, vamos assim dizer, né? Traduzir esse debate, que é bastante econômico, mas, sobretudo, político e social. Então, o Instituto IAD, só para quem não conhece, a gente tem uma sede aí em Recife, né? A gente trabalha há 17 anos, a gente é uma organização social sem fins de lucro, e o nosso foco, a nossa missão, é estratégias e políticas com enfoque territorial do desenvolvimento. Então, desde 2003, a gente ajudou a construir as políticas nacionais de desenvolvimento territorial. Então, tanto a gente atua como consultoria, assessoria na introdução, vamos assim dizer, de políticas territoriais a nível nacional, estadual ou municipal, como também na execução de projetos inovadores, que a gente testa tecnologias sociais, metodologias para difundir, a gente faz pesquisa, a gente analisa, avalia. Então, a maior parte da nossa equipe está em Recife, né? Apesar de eu morar aqui no Ceará, estou como diretora do Instituto. Então, um prazer muito grande ter você e fazer esse debate aqui, tá certo? Então, nosso tema, né, Ana Cláudia? Vamos ver. Então, a gente diz, vamos discutir renda básica. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é para a gente esclarecer para o nosso público o que é renda básica, o que é renda mínima, renda básica universal, né? Qual a diferença do auxílio emergencial, para poder os nossos seguidores entender um pouco o que é que nós vamos discutir. Bom, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, Silvana, o convite. Eu já sou uma admiradora sua, já conhecia seu trabalho no Banco do Nordeste, com o Crédito Amigo, eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. E que bom, né? Eu fico muito satisfeita com esse convite, estou honrada. Veja, quando a gente pensa hoje, né, na atual situação em que nós estamos, nós vendo que existe, na verdade, não temos mais alternativa, né? Chegamos num ponto de limite, toda a sociedade brasileira, não é, de que vai ter que se deparar com o conflito distributivo, né? E ele passa fundamentalmente pela renda emergencial ou pela renda, no caso, a renda permanente. No caso, a renda emergencial, ela foi uma medida paliativa, né? A gente sabe que a crise foi muito forte, ela afetou frontalmente a população mais vulnerável, dentro de uma lógica que nós já estávamos vivendo desde 2014, não é, de muita fragilidade dos empregos, das famílias, do mercado, das empresas. Então, a gente tem, na verdade, quando a crise e a pandemia chega, a economia estava colapsada e grande parte das famílias, das empresas e dos empregos, né? A gente tem aí um processo muito grande de uberização, de informalização do trabalho, e a renda, na verdade, chega a pandemia chega nesse contexto, né? E o governo, para proteger as pessoas, né? E também a renda, porque grande parte das empresas tiveram que parar de operar, ele, na verdade, o Congresso Nacional se mobilizou para construir esse auxílio emergencial. Na verdade, é um auxílio provisório, não é, para sustentar as rendas e dar um certo conforto, não é, às pessoas, para que elas ficassem em casa e não fossem para as ruas contaminar as demais pessoas. Então, ela veio mais esse
sentido, né, de criar esse colchão social para dar conta do momento pandêmico que ainda continua, né? Na verdade, nós ainda estamos dentro da pandemia, nós não saímos da pandemia. O Brasil todo está contaminado. Isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas de que nós não saímos do momento, né? A crise pandêmica ela continua de forma muito intensa, falta uma coordenação estratégica, falta um discurso ordenado de salvação nacional das pessoas. As pessoas continuam morrendo, são mais de 1.000 mortes por dia, mais de 3 milhões de contaminados, né, e mais de 100 mil mortos já em 3 meses. Né? Então, nós estamos dentro de um processo de contaminação e a renda emergencial ela surge justamente para dar esse conforto, esse colchão de amortecimento. Né? Inicialmente, o governo propôs R$ 200, o Congresso propôs, no segundo momento, várias tentativas, né, de reversão desses R$ 200, o Congresso expandiu para 500 e o governo finalizou em R$ 600. Ela veio inicialmente para os 3 primeiros meses, mas está havendo aí a possibilidade, na verdade, ela está sendo expandida mais alguns meses, isso está em negociação, e, na verdade, é uma renda, como eu falei, né, ela é uma renda paliativa, né? Ela é uma renda, mas é uma renda que está é um colchão de amortecimento que está provocando uma grande discussão, né? E quando a gente pensa na questão da desigualdade, ela foi frontal, né, nesse momento da pandemia. E aí ela surge, portanto, e agora se cria agora uma nova discussão dentro, que é uma discussão antiga, que até então não tinha sido encarada, né, de forma corajosa, e agora a gente tem uma grande discussão, que na verdade é uma discussão mundial, da renda universal, a renda permanente universal para populações vulneráveis e para populações que precisam, na verdade, de um esteio ou de algumas possibilidades para poder se erguer. Nos países desenvolvidos, essa renda emergencial tem sido para determinados profissionais, de determinados segmentos da sociedade que não conseguem emprego rapidamente, por exemplo, músicos, artistas, poetas, escritores, né, que a gente não poderia dizer que são pessoas que estão na exclusão total, mas elas estão sendo abaladas por essa nova configuração do mercado de trabalho que está se modificando de forma bastante grave. Então, nos países desenvolvidos, essa discussão está muito forte, não só para as pessoas da área da cultura, os profissionais da área da cultura, mas também para os jovens, né? Para que eles possam pensar. Então, tem várias linhas, vários campos de discussão dessa renda permanente para dar condições, na verdade, é algo que nós vamos ter. Então, Ana Cláudia, então, assim, é bom a gente esclarecer que a motivação da renda básica, né? Até se a gente pensasse antes de março, essa discussão ela estava fora da agenda econômica e da agenda política mundial. Foi com a pandemia. Por que foi com a pandemia? Porque, primeiro, a necessidade do isolamento das pessoas estarem em casa. Só que não é só por causa do isolamento ou por causa da pobreza, porque tem o Bolsa Família, porque tem outros programas de proteção social. A questão também é que na crise da pandemia e na recuperação muito lenta, que nós ainda estamos em crise, o mercado de trabalho foi totalmente abalado. Então, é impressionante como 60 milhões de brasileiros ficaram desempregados. Hoje, o número de brasileiros fora do mercado é o dobro de que tem carteira assinada. Então, isso já é eu acho que assim, existe um problema estrutural também, que a pandemia veio colocar à tona, né? E esse problema estrutural é exatamente da informalização do mercado de trabalho, da uberização, da precarização, né? Que deixou essa vulnerabilidade mais à tona com a pandemia, né? Então, por isso que está havendo essa necessidade urgente até de ter um mecanismo de proteção social ou proteção ao trabalhador informal ou a essas pessoas vulneráveis
para que, mesmo na pandemia ou pós-pandemia, haja essa proteção, né? Então, não é só por uma questão do isolamento da pandemia, mas também dessa precarização no mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito importante, sabe, a gente dizer isso, não é, Ana? Eu acho que ela vem fundamentalmente para calhar, não é? Essa questão estrutural mesmo, né? Que está cada vez mais clara, cada vez mais evidente. Olha, só para a gente ter uma ideia, eu estava vendo os dados do governo, mais 108 milhões de pessoas pediram auxílio emergencial. Veja, 108 milhões é mais do que a força de trabalho. A nossa força de trabalho é em torno de 104 milhões. Isso é um indicador assim, muito forte para mostrar a nossa desigualdade social. Com certeza, pode ter até problema nesses 108 milhões, algumas pessoas podem ter pedido para ser, mas não acredito que o percentual foi mínimo. Ou seja, quem solicitou, achando que poderia receber, porque estava numa situação que estava precisando. Então, metade da população brasileira solicitou a renda emergencial. Entretanto, 64 milhões foram beneficiados. Mas veja, Silvana, esse indicador de 108 milhões, ele é, assim, algo extremamente surpreendente. Eu peguei uns dados aí, tem uma professora da Universidade de Pernambuco, que ela é a Rosana Bezerra, tem o Marcelo Medeiros também, que eles dizem que 2/3 da população brasileira está nessa situação de entra e sai do mercado de trabalho. Então, imagina a pessoa ficar desempregada em plena pandemia, e não é só a questão dos mais pobres, não, que estão sendo apoiados pelo Bolsa Família, é um contingente muito grande. A outra coisa que você disse aí que chamou a atenção é que essas pessoas jovens ou pessoas que cuidam, cuidadores, trabalho doméstico, artistas, essas pessoas, elas precisam dessa proteção até para exercer o seu trabalho, né? Até para poder ter a liberdade de selecionar, de buscar um trabalho digno, né? E não pegar qualquer trabalho. Então, isso também é muito importante, essa questão no combate à pobreza e à desigualdade, né? Na dignidade do trabalho, onde o trabalho é uma centralidade. Então, e não só o capital. E ele também diz, Ana, que o subsídio que se tem hoje ao capital, que nós vamos já passar para o segundo momento, que é a tributação, da onde veio esse dinheiro? Como pagar essa conta, né? Que o subsídio que se dá com redução de impostos e para as empresas ou para outras formas de renda e patrimônio é bem maior do que os Bolsa Família que já existe, né? São mais ou menos 16 milhões que o Bolsa Família cobre, né? Então, a ideia é que esse número vá até dobrar, né? Então, a minha segunda pergunta, Ana, é a questão do desenho, né? O tamanho disso, como que nós vamos, né? A questão da universalização, que se dê para todos, ou da focalização, porque nesse ambiente que está o governo, um governo que é muito fiscalista, neoliberal, eles têm horror a esse tipo de programa, né? Se vão fazer, é uma pressão política muito grande, né? Até pela governabilidade deles, mas que eles estão chamando de Renda Brasil, que estão desenhando aí, que está demorando a sair, gerando incerteza para esses milhões e milhões de pessoas a partir do mês que vem, que não vão ter a sua sustentação. Então, vamos tratar agora, vou passar para você ver essa questão do desenho, né, e do tamanho, e quem vai pagar a conta, quer dizer, da onde a gente pode tirar esse dinheiro, né, porque o governo ele não faz dinheiro, ele tira de um canto e bota no outro, né? Essa questão que você falou, né? Fora esse momento de 64 milhões, a gente tem hoje na linha da pobreza quase 50 mil, mais de 50 milhões de brasileiros, né? E na pobreza extrema, que está dentro desse bolo aí dos 50 milhões, um percentual enorme, e grande parte desse pessoal está na região Nordeste, ainda tem isso, né? Quase 25 milhões de brasileiros dentro da região Nordeste e nordestinos estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, quase 50% da população nordestina está abaixo da linha da pobreza. Ou seja, essa é uma discussão que não vai sair de pauta. Ela entrou para ficar. Então, vamos ter que buscar os mecanismos, vamos ter que redesenhar, e você colocou bem, você que trabalha com políticas públicas, qual seria o público ideal. E o IPE, você até me mandou um trabalho, né, o Horaí do IPE, tem vários trabalhos, vários
vários pesquisadores estudando, na verdade, possibilidades, né, apontando algumas alternativas, né? Por exemplo, atender primeiro. Hoje nós temos 16 milhões recebendo o Bolsa Família. Será que a gente vai duplicar isso? Mas 64 milhões receberam auxílio emergencial, mas 110 milhões pediram auxílio emergencial. Então, vamos ter que montar, na verdade, né, uma estratégia. Eu acho que essa vai ser a grande discussão, vai ser a grande pauta, né, de discussão, que é a questão da renda emergencial e a questão da reforma tributária. Eu acho que são duas peças que vamos ter que movimentar para fazer o Brasil crescer. Na verdade, a ideia é que o Brasil alcance um patamar melhor de crescimento e desenvolvimento lá no longo prazo, né? Então, o que a gente tem? Dentro disso, existem algumas propostas. A primeira, atender as crianças na primeira infância, talvez seja o público principal, ou os velhos, as crianças e os idosos e os doentes. Né? Então, vamos ter que fazer, na verdade, aí vai ser muita discussão, não é? Eu espero que nós estejamos aí dentro dessas discussões. Com certeza vamos estar para apresentar nossas propostas, né, para dizer qual seria o tamanho ideal, pelo menos num primeiro momento, mas o importante é que num segundo momento se faça um cronograma para que todas as pessoas estejam na linha da pobreza, ou que estejam excluídas, elas têm um mínimo de cidadania, né? Um mínimo de dignidade, recuperar as vidas pessoais. E aí o desenvolvimento passa efetivamente por isso. Né? Então, é algo que está na pauta, Silvana, e vai ter muita discussão de qual seria o desenho ideal, quais seriam as fontes ideais. Vamos ter que partir para algo muito, muito concreto também, porque não se tem mais tempo. O tempo está se esgotando. Né? A renda emergencial vai acabar. E aí, outubro, novembro, dezembro, a gente vai ter pessoas no limite, no limiar da fome. Quando você sai da fome e entra na extrema pobreza, entra num círculo vicioso de extrema pobreza que é difícil romper. Né? Então, o governo tem todos os... Né, que colocar isso em pauta. Né? Eu acho que essa é a grande pauta de discussão nos próximos anos. Então, Ana, eu também tenho acompanhado alguns debates, né? Não sou especialista em renda básica nem reforma tributária, mas a gente acompanha, e eu vi um debate muito interessante, que ela, inclusive, vai para o nosso seminário aqui no Ceará, da Débora Freire, do CEDEPLAR. Ela fez uma simulação de matriz insumo-produto, mostrando que o que é investido em renda básica volta quase 50% em tributos. Então, o que se gasta não é aquilo que se gasta, a metade volta. Não é? Então, essa conta já fica mais barata. A outra questão é a questão da tributação, porque como o Brasil também vai começar a discutir a reforma tributária, que está chegando aos pedaços ainda, não é? É necessário que também haja uma tributação progressiva, ou seja, paga mais imposto quem ganha mais, paga menos imposto quem ganha menos. Porque, inclusive, os próprios economistas neoliberais, como o Milton Friedman, ele é a favor da renda básica, só que a motivação dele é assim, vamos dar renda básica para os mais pobres, porque aí eles que vão pagar a educação, a saúde, o governo não entra mais em nada. Não é o caso, né? Então, a nossa preocupação também é que não pode destruir alguns colchões que já existem, não no sentido de duplicar as coisas, né? Obviamente que for subconjunto, não pode. Mas a questão da tributação é muito séria. Enquanto a gente tiver uma tributação em cima do ICMS, que é o pior imposto que tem, porque ele tributa o consumo e a produção, e todo mundo, rico e pobre, paga a mesma coisa, né? Então, proporcionalmente, os pobres pagam mais. Então, se a gente mexesse nisso, já seria uma das fontes que poderia vir, né? E, por outro lado, o imposto de renda de pessoa física, e todo mundo, ninguém gosta, a gente que é classe média, mas quem paga mais é a classe média, não são as empresas, né? Os dividendos e o patrimônio e as heranças não são tributados no Brasil. Então, isso é muito grave. Então,
qualquer tributação também no topo poderia estar financiando essa renda básica e que não seria só para 3 meses agora até dezembro, seria uma política de Estado, né, que venha realmente ter essa centralidade na redução da desigualdade e da pobreza e na recuperação desse mercado de trabalho. Então, assim, a gente sabe que isso não é fácil, porque requer uma pactuação política muito forte, e hoje o governo que tem aí não é favorável a isso. Eles vão começar a discutir de forma muito tímida, porque a população realmente está pressionando, né? E o Congresso, seja lá o Centrão, a base de apoio do governo, tá exigindo. Mas a nós, economistas, cabe mostrar as opções, né? Mostrar, então, existe um conjunto de economistas aí que são especializados nisso, que estão mostrando na mesa, fazendo as simulações, quanto é que custaria esse modelo, esse ou aquele, para ver se avança e se no próximo mês se sai alguma coisa nesse sentido, né? Veja, a questão da reforma tributária, ela é uma reforma, na verdade, a situação, ela está mais de 30 anos, na verdade, que se fala nela, né? É extremamente injusta, né, a forma como é recolhido, na verdade, o sistema tributário brasileiro, que recai fundamentalmente nos pobres, ela é ajustada nas costas dos pobres, né? Então, na verdade, é um sistema infame, a gente poderia dizer. Né? Ele recai fundamentalmente sobre o consumo. Né? Então, existe também, hoje, Silvana, eu estava observando, existe também alguns tabus na sociedade que nós vamos ter que quebrar. Primeiro, a renda básica, a renda universal. Né? Eu acho que ela é uma discussão ampla, profunda, que tem que ser redesenhada e ela veio para ficar. A outra questão é com relação à tributação. Tributar quem ganha mais. Os impostos têm que ser progressivos. Em cima de renda também. Ele é progressivo. Eu estava aqui com a tabela de imposto de renda. Né? Então, quem ganha R$ 4.000, ele é progressivo. Né? Quem ganha de 1.900 a 2.800 paga 7,5. Ele é progressivo em cima dos pobres, veja. Quem ganha 2.826 até 3.751 paga 15%. Quem ganha a alíquota, né? De 3.750 até 4.664, 22,5%. Acima de 4.664, 27,5%. Ou seja, quem ganha 40 mil, 50 mil, paga 27,5%. Tá? Então, é preciso rever também, eu acho que a progressividade ela passa também em cima dos rendimentos mais elevados. Ou seja, o ajuste aqui progressivo, que inclusive está na Constituição Federal, né, que prega, na verdade, o artigo 153, que os critérios é a universalidade e a progressividade na medida da capacidade econômica. Essa progressividade, gente, que está lá no artigo 153 da Constituição Federal, é uma verdadeira farsa. Tá? Essa progressividade, na verdade, ela recai em cima dos pobres, que pagam, eu mostrei para vocês o escalonamento aqui da progressividade da carga tributária, até quem ganha 4.500 paga 27,5%, e a partir daí também 27,5%. Isso tem que ser revisto. Quem ganha 30 mil tem que pagar 50%, 40 mil tem que pagar 40%, tem que rever. Existe um tabu muito grande. Então, existem 3 grandes tabus hoje. Eu estava analisando, inclusive, aquele material que você me mandou. Primeiro é a questão da renda emergencial, que é um tabu que agora está sendo quebrado. Né? Porque a classe média, né, na verdade, a elite brasileira está vendo que vai ter que encarar esse debate e é preciso, portanto, a gente está vendo, inclusive, os liberais agora já colocando isso em pauta de discussão, dizendo que a renda permanente, a renda universal, ela é importante para a economia, os liberais, né? Uma outra questão é a progressividade tributária em cima da pessoa física e também dos lucros, dividendos, né? E a gente sabe que não são tributados, né? Depois que os lucros são, na verdade, distribuídos, ele entra líquido, não há tributação. A outra questão é a questão da reforma administrativa, Silvana, que é um ponto que não está sendo colocado. Tá? Então, a gente tem castas do serviço público federal que se beneficiou de todo o processo, entendeu? Do Estado brasileiro, tá? E de
certa forma, quando a gente vai analisar, porque tudo isso aqui vai recair também no controle dos gastos públicos, na chamada PEC dos gastos, que, na verdade, ela fria, na verdade, e faz o ajuste por detrás, né? Na verdade, as grandes contribuições previdenciárias que estão lá na elite brasileira, na elite do Estado brasileiro, na verdade, estão achatando, na verdade, esses O impactos. pessoal está reclamando do som, Ana. Vamos ver aí como é que está seu som. Vocês estão me escutando, gente? Pronto. Cada vez maiores. Sim. Eu estou escutando bem. Foi alguns participantes aqui. Caso ou outro, não. E aí você tem ainda uma queda nos gastos não obrigatórios, né? Então a gente tem ainda isso, né? A PEC dos gastos, que aí é também uma outra peça que merece uma discussão. Nós não vamos entrar nela agora, mas ela está... Mas é importante dizer, porque as pessoas que não são economistas nem sabem o que significa a tal desse teto de gasto que foi aprovado no governo Temer, que engessa todo o governo. O governo não pode gastar mais, não é que ele não pode gastar mais do que ganha, porque todo governo pode. E na pandemia foi feita uma excepcionalidade até dezembro. Acontece que o ano que vem, se o governo for gastar só o que ele gastou com a inflação corrigida, ele não tem como pagar as contas, não tem como pagar o SUS, não tem como segurar a despesa de educação, nem sequer a questão da saúde do SUS. Então, isso é muito grave. Imagine pagar uma renda básica, né? Então, os economistas também estão vendo que o teto, a emenda constitucional do teto dos gastos engessou o governo de tal maneira que foi um tiro no pé, né? E com essa pandemia está mostrando que ele é inviável. Mesmo os economistas neoliberais estão dizendo que ele é inviável. Então, também vai se passar por essa discussão, que tem muita polemização por conta da política, né? Mas que é uma discussão técnica também. Então, nós, economistas, temos que colocar isso na mesa, porque com esse teto de gasto não se pode fazer nada, né? Pelo contrário, a não ser achatar a classe trabalhadora mais ainda, o sistema de saúde, o sistema de proteção que já existe, né? E eu acho que também tem outro tabu, Ana, que você falou aí dos tabus, né? Que eu já escutei muito na classe média, classe alta, que, não, é o Bolsa Família, o pessoal não quer mais trabalhar. Ai, vai dar dinheiro para o povo, ninguém quer mais trabalhar, né? Eu acho que realmente é não conhecer na realidade, né, de 2/3 da população brasileira, porque você ganhar R$ 180 e dizer que a pessoa não quer trabalhar, não vai trabalhar por causa disso, né? Isso não existe. As avaliações estão aí do Bolsa Família. É um programa de segurança alimentar bem sucedido, né? Que é um colchão mínimo, mas que não está mais resolvendo. Diante dessa pandemia e de todo o turbilhão do mercado de trabalho, esse programa não é mais suficiente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa assim que já é quase que unanimidade. O próprio governo já admite, eu vi o ministro falando ontem, que vai sair o programa da renda, tal da Renda Brasil, né? Então, vamos lutar aí, ficar atento para ver o que vai sair, qual vai ser realmente esse desenho, né? E como que eles estão pensando nesse cadastramento, nesse funil, como é que vai ser essa seleção, né? Que também não pode ser só a continuidade do auxílio emergencial, vai haver uma depuração aí, né, para poder, ou uma focalização, não sei, para que haja seja que caiba, né, vamos supor, no orçamento, mesmo havendo a excepcionalidade do teto de gasto, né? Porque existe uma discussão também dos economistas, que se vai arrecadar mais carga tributária pode gastar mais. Então, o teto começa a ser impeditivo do governo se mexer. Eu acho que o teto de gastos já está se mostrando inviável, né? Porque a conta, como eu falei, né, da previdência pública e da previdência social, na verdade, pública e privada, ela já começa a ganhar um espaço muito grande, né, dentro dos gastos e a comprimir os investimentos, como você falou, em saúde, educação, que são fundamentais, né? Então,
como elas são constitucionais, você não vai poder mexer com salários, aposentadorias, né? Até porque está lá na... A não ser que seja revista a Constituição com relação a esses... Mas isso não vai, de certa forma, isso vai ser cumprido, tem que ser cumprido. São despesas obrigatórias já constantes. Então, sobrou para quê? Investimento em educação e saúde cada vez mais comprimidos, né? Então, a gente tem, portanto, dentro desse debate, gente, que a gente está chamando, eu acho que nessa roda de conversa é interessante a gente chamar a atenção, existem três tabus extremamente importantes, que é para todos nós ficarmos em alerta. Primeiro, a renda emergencial. Segundo, a reforma tributária que tem que ser progressiva, em cima dos maiores rendimentos, pessoa física e jurídica. Inclusive, Silvana, nas minhas defesas, inclusive lá no COFECON, eu defendo, inclusive, redução de tributos em produtos essenciais da cesta básica, né? Já que não vai haver, eu acho que aumentar a carga tributária também dos produtos na economia, nos produtos em geral, é complicado do ponto de vista do investimento, da capacidade, né, da economia, porque na verdade as empresas já tributam muito, né, são muito tributadas, o processo de tributação já é muito forte dentro dos produtos, né? Mas aí eu acho que a questão da isenção dos produtos da cesta básica é fundamental. Então, a gente tem a discussão da renda básica, que tem que estar em cima da mesa, todos nós brasileiros temos a obrigação de acompanhar isso. A discussão da reforma tributária, que tem que passar fundamentalmente pelos princípios constitucionais. Eu li aqui o trecho da Constituição da progressividade, e eu mostrei a vocês que a progressividade vai em cima dos pobres, de quem ganha R$4.000. Você tem carga. Depois disso, essa alíquota é constante, 27,5%. Tá? A alíquota pessoa física. Essa alíquota tem que ser revista. A outra questão, Silvana, é a reforma administrativa em cima dos grandes salários, de quem ganha acima do teto, e das grandes vantagens. Você tem pessoas ganhando 2, 3 salários, são aposentados e estão ainda lá pendurados dentro, com 1000 vantagens e 1000 mordomias. Quer dizer, isso faz uma diferença muito grande, né, dentro do que seria o Brasil do futuro. Então, a gente tem que pensar daqui para frente. Eu acho que a pandemia vem num momento importante, inclusive para a gente refletir sobre essa desigualdade estrutural hoje no Brasil, que passa por esses pontos que nós estamos comentando aqui, e finalizando a questão do teto dos gastos, que tem que ser revisto, porque... Ana Cláudia, vou passar aqui, tem algumas pessoas aqui, eu vou até dar um alô aqui para os nossos colegas associados do IAD, que estão aqui, né? A gente está aí com a Patrícia Paixão, Caio Silveira, que é do Rio de Janeiro, Adelaide Prata, de Fortaleza, Maria das Graças, Almeida, Maceió, Jeane Duarte, Pernambuco. Estamos aqui com alguns colegas, né, também da nossa equipe, e já tem aqui algumas perguntas. Uma é sobre como está a tramitação da reforma tributária. A Patrícia está perguntando como é que está, que veio aos pedaços. Você tem acompanhado? Está rolando lá, tem a da unificação de impostos, que eu acho até interessante, porque junta ICMS, IPI, mas veja, aí tem a questão do ISS. Veja, eu moro aqui em Recife, o bairro do Recife tem isenção de ISS, né? Então, nós temos aí algumas peculiaridades que eu acho que vai entrar no debate, mas ela não eu não acho ela ruim a unificação. Na minha visão, hoje a estrutura tributária ela é muito complexa, muito burocrática, isso rebate sobre as empresas, que tem que ter um mundo de contador, um mundo de auditor fiscal ganhando lá uma fortuna, não é, para mostrar como é que se dá lá e como é que controlar. Então, a simplificação, ela por si só, ela não é ruim, não é? Mas é preciso combinar isso com outros, e a reforma não está passando por isso, tá, gente? Não é progressiva. O pessoal já está entrando aí. Vamos esperar 2 minutinhos que a Ana Cláudia... Oi, Ana Cláudia, tudo bem? Desculpa aí o atraso. Nós tivemos um probleminha aqui de conexão, que eu
fiquei preocupada, aí eu não quis te avisar, mas agora já está tudo normal. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo super bem. Você está me ouvindo bem também? Tá tudo Também. Querida, boa noite. Primeiro, agradecer aí a sua pronta disponibilidade para a gente fazer esse debate, né? A gente está com um tema aí que está muito quentinho, né? Que o nosso país está precisando. Então, eu queria dar as boas-vindas, né? E vou fazer uma pequena introdução ao tema e a você, a Ana Cláudia Arruda. Ela é economista, ela é mestre em economia pela Universidade de Minas Gerais, e doutora em planejamento e desenvolvimento urbano pela Universidade Federal de Pernambuco. E a Ana Cláudia, ela é presidente do Conselho Regional de Economia de Pernambuco, né? Minha colega é economista, eu estou como vice-presidente do Conselho Regional do Ceará, né? Mas aqui a gente está, Ana Cláudia, no sentido de fazer uma live para não economistas, vamos assim dizer, né? Traduzir esse debate, que é bastante econômico, mas, sobretudo, político e social. Então, o Instituto IAD, só para quem não conhece, a gente tem uma sede aí em Recife, né? A gente trabalha há 17 anos, a gente é uma organização social sem fins de lucro, e o nosso foco, a nossa missão, é estratégias e políticas com enfoque territorial do desenvolvimento. Então, desde 2003, a gente ajudou a construir as políticas nacionais de desenvolvimento territorial. Então, tanto a gente atua como consultoria, assessoria na introdução, vamos assim dizer, de políticas territoriais a nível nacional, estadual ou municipal, como também na execução de projetos inovadores, que a gente testa tecnologias sociais, metodologias, para difundir, a gente faz pesquisa, a gente analisa, avalia. Então, a maior parte da nossa equipe está em Recife, né? Apesar de eu morar aqui no Ceará, estou como diretora do Instituto. Então, um prazer muito grande ter você e fazer esse debate aqui, tá certo? Então, nosso tema, né, Ana Cláudia? Vamos ver. Então, a gente diz, vamos discutir renda básica. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para você, é para a gente esclarecer para o nosso público o que é renda básica, o que é renda mínima, renda básica universal, né? Qual a diferença do auxílio emergencial, para poder os nossos seguidores entender um pouco o que é que nós vamos discutir. bom. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, Silvana, o convite. Eu já sou uma admiradora sua, já conhecia seu trabalho no Banco do Nordeste, com o Crédito Amigo. Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. E que bom, né? Eu fico muito satisfeita com esse convite, estou honrada. Veja, quando a gente pensa hoje, né, na atual situação em que nós estamos, nós vendo que existe, na verdade, não temos mais alternativa, né? Chegamos num ponto de limite, toda a sociedade brasileira, não é, de que vai ter que se deparar com o conflito distributivo. Né? E ele passa fundamentalmente pela renda emergencial ou pela renda, no caso, a renda permanente. No caso, a renda emergencial, ela foi uma medida paliativa, né? A gente sabe que a crise foi muito forte, ela afetou frontalmente a população mais vulnerável, dentro de uma lógica que nós já estávamos vivendo desde 2014, não é, de muita fragilidade dos empregos, das famílias, do mercado, das empresas. Então, a gente tem, na verdade, quando a crise e a pandemia chega, a economia estava colapsada e grande parte das famílias, das empresas e dos empregos, né? A gente tem aí um processo muito grande de uberização, de informalização do trabalho. E a renda, na verdade, chega a pandemia chega nesse contexto, né? E o governo, para proteger as pessoas, né? e também a renda, porque grande parte das empresas tiveram que parar de operar, ele, na verdade, o Congresso Nacional se mobilizou para construir esse auxílio emergencial. Na verdade, é um auxílio provisório, não é, para sustentar as rendas
e dar um certo conforto, né, às pessoas para que elas ficassem em casa e não fossem para as ruas contaminar as demais pessoas. Então, ela veio mais nesse sentido, né, de criar esse colchão social para dar conta do momento pandêmico que ainda continua, né? Na verdade, nós ainda estamos dentro da pandemia, nós não saímos da pandemia. O Brasil todo está contaminado. Isso tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas de que nós não saímos do momento. Né? A crise pandêmica ela continua de forma muito intensa, falta uma coordenação estratégica, falta um discurso ordenado de salvação nacional das pessoas. As pessoas continuam morrendo, são mais de 1.000 mortes por dia, mais de 3 milhões de contaminados, né, e mais de 100 mil mortos já em 3 meses. Né? Então, nós estamos dentro de um processo de contaminação e a renda emergencial ela surge justamente para dar esse conforto, esse colchão de amortecimento. Né? Inicialmente, o governo propôs R$ 200, o Congresso propôs, num segundo momento, com várias tentativas, né, de reversão desses R$ 200, o Congresso expandiu para 500 e o governo finalizou em R$ 600. Ela veio inicialmente para os 3 primeiros meses, mas está havendo aí a possibilidade, na verdade, ela está sendo expandida mais alguns meses, isso está em negociação, e, na verdade, é uma renda, como eu falei, né, ela é uma renda paliativa, né? Ela é uma renda, mas é uma renda é um colchão de amortecimento que está provocando uma grande discussão, né? E quando a gente pensa na questão da desigualdade, ela foi frontal, né, nesse momento da pandemia. E aí ela surge, portanto, e agora se cria agora uma nova discussão dentro, que é uma discussão antiga, que até então não tinha sido encarada, né, de forma corajosa, e agora a gente tem uma grande discussão, que na verdade é uma discussão mundial da renda universal, a renda permanente universal para populações vulneráveis e para populações que precisam, na verdade, de um esteio ou de algumas possibilidades para poder se erguer. Nos países desenvolvidos, essa renda emergencial tem sido para determinados profissionais, de determinados segmentos da sociedade que não conseguem emprego rapidamente, por exemplo, músicos, artistas, poetas, escritores, né, que a gente não poderia dizer que são pessoas que estão na exclusão total, mas elas estão sendo abaladas por essa nova configuração do mercado de trabalho que está se modificando de forma bastante grave. Então, nos países desenvolvidos, essa discussão está muito forte, não só para as pessoas da área da cultura, os profissionais da área da cultura, mas também para os jovens, né? Para que eles possam pensar. Então, tem várias linhas, vários campos de discussão dessa renda permanente para dar condições, na verdade, é algo que nós vamos ter. Então, Ana Cláudia, então, assim, é bom a gente esclarecer que a motivação da renda básica, né? Até se a gente pensasse antes de março, essa discussão ela estava fora da agenda econômica e da agenda política mundial. Foi com a pandemia. Por que foi com a pandemia? Porque, primeiro, a necessidade do isolamento das pessoas estarem em casa. Só que não é só por causa do isolamento ou por causa da pobreza, porque tem o Bolsa Família, porque tem outros programas de proteção social. A questão também é que na crise da pandemia e na recuperação muito lenta, que nós ainda estamos em crise, o mercado de trabalho foi totalmente abalado. Então, é impressionante como 60 milhões de brasileiros ficaram desempregados. Hoje, o número de brasileiros fora do mercado é o dobro de que tem carteira assinada. Então, isso já é eu acho que existe um problema estrutural também, que a pandemia veio colocar à tona, né? E esse problema estrutural é exatamente da informalização do mercado de trabalho, da uberização, da precarização, né? Que deixou essa vulnerabilidade mais à tona com a pandemia.
não é? Então, por isso que está havendo essa necessidade urgente até de ter um mecanismo de proteção social ou proteção ao trabalhador informal ou a essas pessoas vulneráveis para que, mesmo na pandemia ou pós-pandemia, haja essa proteção, né? Então, não é só por uma questão do isolamento da pandemia, mas também dessa precarização no mercado de trabalho. Eu acho que isso é muito importante, a gente dizer isso, não é, Ana? Eu acho que ela vem fundamentalmente para calhar, não é? Essa questão estrutural mesmo, né? Que está cada vez mais clara, cada vez mais evidente. Olha, só para a gente ter uma ideia, eu estava vendo os dados do governo, mais de 28 milhões de pessoas pediram auxílio emergencial. Veja, 108 milhões é mais do que a força de trabalho. A nossa força de trabalho é em torno de 104 milhões. Isso é um indicador assim, muito forte para mostrar a nossa desigualdade social. Com certeza, pode ter até problema nesses 188 milhões, algumas pessoas podem ter pedido para ser, mas não acredito que o percentual foi mínimo. Ou seja, quem solicitou, achando que poderia receber, porque estava numa situação que estava precisando. Então, metade da população brasileira solicitou a renda emergencial. Entretanto, 64 milhões foram beneficiados. Mas veja, esse indicador de 108 milhões, ele é, assim, algo extremamente surpreendente. Eu peguei uns dados aí, tem uma professora da Universidade de Pernambuco, que ela é a Rosana Bezerra, tem o Marcelo Medeiros também, que eles dizem que 2/3 da população brasileira está nessa situação de entra e sai do mercado de trabalho. Então, imagina a pessoa ficar desempregada em plena pandemia, e não é só a questão dos mais pobres não, que estão sendo apoiados pelo Bolsa Família, é um contingente muito grande. A outra coisa que você disse aí que chamou a atenção é que essas pessoas jovens ou pessoas que cuidam, cuidadores, trabalho doméstico, artistas, essas pessoas, elas precisam dessa proteção até para exercer o seu trabalho, né? Até para poder ter a liberdade de selecionar, de buscar um trabalho digno, né? E não pegar qualquer trabalho. Então, isso também é muito importante, essa questão no combate à pobreza e à desigualdade, né? Na dignidade do trabalho, onde o trabalho é uma centralidade. Então, e não só o capital. E ele também diz, Ana, que o subsídio que se tem hoje ao capital, que nós vamos já passar para o segundo momento, que é a tributação, de onde veio esse dinheiro? Como pagar essa conta, né? Que o subsídio que se dá com redução de impostos e para as empresas ou para outras formas de renda e patrimônio é bem maior do que os Bolsa Família que já existem, né? São mais ou menos 16 milhões que o Bolsa Família cobre, né? Então, a ideia é que esse número vá até dobrar, né? Então, a minha segunda pergunta, Ana, é a questão do desenho, né? O tamanho disso, como que nós vamos, né? A questão da universalização, que se dê para todos, ou da focalização, porque nesse ambiente que está o governo, um governo que é muito fiscalista, neoliberal, eles têm horror a esse tipo de programa, né? Se vão fazer, é uma pressão política muito grande, né? Até pela governabilidade deles, mas que eles estão chamando de Renda Brasil, que estão desenhando aí, que está demorando a sair, gerando incerteza para esses milhões e milhões de pessoas a partir do mês que vem, que não vão ter a sua sustentação. Então, vamos tratar agora, vou passar para você ver essa questão do desenho, né, e do tamanho, e quem vai pagar a conta, quer dizer, da onde a gente pode tirar esse dinheiro, né, porque o governo ele não faz dinheiro, ele tira de um canto e bota no outro, né? Essa questão que você falou, né? Fora esse momento de 64 milhões, a gente tem hoje na linha da pobreza quase 50 mil, mais de 50 milhões de brasileiros, né? E na pobreza extrema, que está dentro desse bolo aí dos 50 milhões, um percentual enorme, e grande parte desse pessoal está na região Nordeste, ainda tem isso, né? Quase 25 milhões de brasileiros dentro da região Nordeste e Nordeste estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, quase 50% da população nordestina está abaixo da linha da pobreza. Veja, essa é uma discussão que não vai sair de pauta. Ela entrou para ficar. Então, vamos ter que buscar os mecanismos
mecanismos, vamos ter que redesenhar, e você colocou bem, você que trabalha com políticas públicas, qual seria o público ideal. E o IPE, você até me mandou um trabalho, né, o Oraí do IPE, tem vários trabalhos, vários pesquisadores estudando, na verdade, possibilidades, né, apontando algumas alternativas, né? Por exemplo, atender primeiro. Hoje nós temos 16 milhões recebendo o Bolsa Família. Será que a gente vai duplicar isso? Mas 64 milhões receberam o auxílio emergencial, mas 110 milhões pediram auxílio emergencial. Então, vamos ter que montar, na verdade, né, uma estratégia. Eu acho que essa vai ser a grande discussão, vai ser a grande pauta, né, de discussão, que é a questão da renda emergencial e a questão da reforma tributária. Eu acho que são duas peças que vamos ter que movimentar para fazer o Brasil crescer. Na verdade, a ideia é que o Brasil alcance um patamar melhor de crescimento e desenvolvimento lá no longo prazo, né? Então, o que a gente tem? Dentro disso, existem algumas propostas. A primeira, atender as crianças na primeira infância, talvez seja o público principal, ou os velhos, as crianças e os idosos e os doentes. Né? Então, vamos ter que fazer, na verdade, e aí vai ser muita discussão, não é? Eu espero que nós estejamos aí dentro dessas discussões, com certeza vamos estar, para apresentar nossas propostas, não é? Para dizer qual seria o tamanho ideal, pelo menos num primeiro momento, mas o importante é que, num segundo momento, se faça um cronograma para todas as pessoas que estejam na linha da pobreza, ou que estejam excluídas, elas têm um mínimo de cidadania, né? Um mínimo de dignidade, recuperar as vidas pessoais. E aí o desenvolvimento passa efetivamente por isso. Né? Então, é algo que está na pauta, Silvana, e vai ter muita discussão de qual seria o desenho ideal, quais seriam as fontes ideais. Vamos ter que partir para algo muito, muito concreto também, porque não se tem mais tempo. O tempo está se esgotando. Né? A renda emergencial vai acabar. E aí, em outubro, novembro, dezembro, a gente vai ter pessoas no limite, no limiar da fome. E quando você sai da fome e entra na extrema pobreza, entra num círculo vicioso de extrema pobreza que é difícil romper. Né? Então, o governo tem todos os... Né, que colocar isso em pauta. Né? Eu acho que essa é a grande pauta de discussão nos próximos Então, Ana, eu também tenho acompanhado alguns debates, né? Não sou especialista em renda básica nem reforma tributária, mas a gente acompanha, e eu vi um debate muito interessante, que ela inclusive vai para o nosso seminário aqui no Ceará, da Débora Freire, do CEDEPLAR. Ela fez uma simulação de matriz insumo-produto, mostrando que o que é investido em renda básica volta quase 50% em tributos. Então, o que se gasta não é aquilo que se gasta, a metade volta, não é? Então, essa conta já fica mais barata. A outra questão é a questão da tributação, porque como o Brasil também vai começar a discutir a reforma tributária, que está chegando aos pedaços ainda, não é? É necessário que também haja uma tributação progressiva, ou seja, paga mais imposto quem ganha mais, paga menos imposto quem ganha menos. Porque, inclusive, os próprios economistas neoliberais, como o Milton Friedman, ele é a favor da renda básica, só que a motivação dele é assim, vamos dar renda básica para os mais pobres, porque aí eles que vão pagar a educação, a saúde, o governo não entra mais em nada. Não é o caso, né? Então, a nossa preocupação também é que não pode destruir alguns colchões que já existem, não no sentido de duplicar as coisas, né? Obviamente que for subconjunto, não pode. Mas a questão da tributação é muito séria. Enquanto a gente tiver uma tributação em cima do ICMS, que é o pior imposto que tem, porque ele tributa o consumo e a produção. E todo mundo, rico e pobre, paga a mesma coisa, né? Então, proporcionalmente, os pobres pagam mais. Então, se a gente mexesse nisso, já seria uma das fontes que poderia vir, né? E, por outro lado, o imposto de renda de pessoa física, e todo mundo, ninguém gosta, a gente que é classe média,
mas quem paga mais é a classe média, não são as empresas, né? Os dividendos e o patrimônio e as heranças não são tributadas no Brasil. Então, isso é muito grave. Então, qualquer tributação também no topo poderia estar financiando essa renda básica e que não seria só para 3 meses, agora até dezembro, seria uma política de Estado, né, que venha realmente ter essa centralidade na redução da desigualdade e da pobreza e na recuperação desse mercado de trabalho. Então, assim, a gente sabe que isso não é fácil, porque requer uma pactuação política muito forte, e hoje o governo que tem aí não é favorável a isso. Eles vão começar a discutir de forma muito tímida, porque a população realmente está pressionando, né? E o Congresso, seja lá o Centrão, a base de apoio do governo, tá exigindo. Mas a nós, economistas, cabe mostrar as opções, né? Mostrar, então, existe um conjunto de economistas aí que são especializados nisso, que estão mostrando na mesa, fazendo as simulações, quanto é que custaria esse modelo, esse ou aquele, para ver se avança e se no próximo mês se sai alguma coisa nesse sentido, né? Veja, a questão da reforma tributária, ela é uma reforma, na verdade, a situação, ela está mais de 30 anos, na verdade, que se fala nela, né? É extremamente injusta, né, a forma como é recolhido, na verdade, o sistema tributário brasileiro, que recai fundamentalmente nos pobres, ela é ajustada nas costas dos pobres, né? Então, na verdade, é um sistema infame, a gente poderia dizer. Né? Ele recai fundamentalmente sobre o consumo. Né? Então, existe também, hoje, Silvana, eu estava observando, existe também alguns tabus na sociedade que nós vamos ter que quebrar. Primeiro, a renda básica, a renda universal. Né? Eu acho que ela é uma discussão ampla, profunda, que tem que ser redesenhada e ela veio para ficar. A outra questão é com relação à tributação. Tributar quem ganha mais. Os impostos têm que ser progressivos, em cima de renda também. Ele é progressivo, eu estava aqui com a tabela de imposto de renda, né? Então, quem ganha 4 mil reais, ele é progressivo. Né? Quem ganha de 1.900 a 2.800 paga 7,5. Ele é progressivo em cima dos pobres, veja. Quem ganha 2.826 até 3.751 paga 15%. Quem ganha a alíquota, né? De 3.750 até 4.664, 22,5. Acima de 4.664, 27,5. Ou seja, quem ganha 40 mil, 50 mil, paga 27,5. Tá? Então, é preciso rever também, eu acho que a progressividade ela passa também em cima dos rendimentos mais elevados. Ou seja, o ajuste aqui progressivo, que inclusive está na Constituição Federal, que prega, na verdade, o artigo 153, que os critérios é a universalidade e a progressividade na medida da capacidade econômica. Essa progressividade, gente, que está lá no artigo 153 da Constituição Federal, é uma verdadeira farsa. Tá? Essa progressividade, na verdade, ela recai em cima dos pobres, que pagam, eu mostrei para vocês o escalonamento aqui da progressividade da carga tributária até quem ganha 4.500, paga 27,5%, e a partir daí também 27,5%. Isso tem que ser revisto. Quem ganha 30 mil tem que pagar 50%, 40 mil tem que pagar 40%, tem que rever. Existe um tabu muito grande. Então, existem 3 grandes tabus hoje. Eu estava analisando, inclusive, aquele material que você me mandou. Primeiro é a questão da renda emergencial, que é um tabu que agora está sendo quebrado. Né? Porque a classe média, né? Na verdade, a elite brasileira está vendo que vai ter que encarar esse debate e é preciso, portanto, a gente está vendo, inclusive, os liberais agora já colocando isso em pauta de discussão, dizendo que a renda permanente, a renda universal, ela é importante para a economia, os liberais, né? Uma outra questão é a progressividade tributária em cima da pessoa física e também dos lucros, dividendos, né? E a gente sabe que não são tributados, né? Depois que os lucros são, na verdade, distribuídos, ele entra líquido, não há tributação. A outra questão é a questão da reforma administrativa, Silvana, que é um ponto que está sendo colocado. Tá? Então, a gente tem
castas do serviço público hoje federal, que se beneficiou de todo o processo, entendeu? Do Estado brasileiro, tá? E de certa forma, quando a gente vai analisar, tudo isso aqui vai recair também no controle dos gastos públicos, na chamada PEC dos gastos, que, na verdade, ela freia, na verdade, e faz um ajuste por detrás, né? Na verdade, as grandes contribuições previdenciárias que estão lá na elite brasileira, na elite do Estado brasileiro, na verdade, estão achatando, na verdade, esses O pessoal impactos. está reclamando do som, Ana. Vamos ver aí como é que está seu som. Vocês estão me escutando, gente? Pronto. Cada vez maiores. Sim. Eu estou escutando bem. Foi alguns participantes aqui. Caso ou outro, não. E aí você tem ainda uma queda nos gastos não obrigatórios, né? Então a gente tem ainda isso, né? A PEC dos gastos, que aí é também uma outra peça que merece uma discussão. Nós não vamos entrar nela agora, mas ela está... Mas é importante dizer, porque as pessoas que não são economistas nem sabem o que significa a tal desse teto de gasto que foi aprovado no governo Temer, que engessa todo o governo. O governo não pode gastar mais, não é que ele não pode gastar mais do que ganha, porque todo governo pode. E na pandemia foi feita uma excepcionalidade até dezembro. Acontece que o ano que vem, se o governo for gastar só o que ele gastou com a inflação corrigida, ele não tem como pagar as contas, não tem como pagar o SUS, não tem como segurança de educação, nem sequer a questão da saúde do SUS. Então, isso é muito grave. Imagine pagar uma renda básica, né? Então, os economistas também estão vendo que o teto, a emenda constitucional do teto dos gastos engessou o governo de tal maneira que foi um tiro no pé, né? E com essa pandemia está mostrando que ele é inviável. Mesmo os economistas neoliberais estão dizendo que ele é inviável. Então, também vai se passar por essa discussão, que tem muita polemização por conta da política, né? Mas que é uma discussão técnica também. Então, nós economistas temos que colocar isso na mesa, porque com esse teto de gasto não se pode fazer nada, né? Pelo contrário, a não ser achatar a classe trabalhadora mais ainda, o sistema de saúde, o sistema de proteção que já existe, né? E eu acho que também tem outro tabu, Ana, que você falou aí dos tabus, né? Que eu já escutei muito na classe média, classe alta, que, não, é o Bolsa Família, o pessoal não quer mais trabalhar. Ai, vai dar dinheiro para o povo, ninguém quer mais trabalhar, né? Eu acho que realmente é não conhecer a realidade, né, de 2/3 da população brasileira, porque você ganhar R$ 180 e dizer que a pessoa não quer trabalhar, não vai trabalhar por causa disso, né? Isso não existe. As avaliações estão aí do Bolsa Família, é um programa de segurança alimentar bem sucedido, né? Que é um colchão mínimo, mas que não está mais resolvendo. Diante dessa pandemia e de todo o turbilhão do mercado de trabalho, esse programa não é mais suficiente, né? Então, eu acho que isso é uma coisa assim que já é quase que unanimidade. O próprio governo já admite, eu vi o ministro falando ontem, que vai sair o programa da renda, tal da Renda Brasil, né? Então, vamos lutar aí, ficar atento para ver o que vai sair, qual vai ser realmente esse desenho, né? E como que eles estão pensando nesse cadastramento, nesse funil, como é que vai ser essa seleção, né? Que também não pode ser só a continuidade do auxílio emergencial, vai haver uma depuração aí, né? Para poder, ou uma focalização, não sei, para que haja que caiba, né? Vamos supor, no orçamento mesmo havendo a excepcionalidade do teto de gasto, né? Porque existe uma discussão também dos economistas, que se vai arrecadar mais carga tributária pode gastar mais. Então, o teto começa a ser impeditivo do governo se mexer. Eu acho que o teto de gasto já está se mostrando inviável, né? Porque a conta, como eu falei, né, da previdência pública, da previdência social, na verdade, pública e privada, ela já começa
a ganhar um espaço muito grande, né, dentro dos gastos e a comprimir os investimentos, como você falou, em saúde, educação, que são fundamentais. Né? Então, como elas são constitucionais, você não vai poder mexer com salários, aposentadorias, né? Até porque está lá na... A não ser que seja revista a Constituição com relação a esses... Mas isso não vai, de certa forma, isso vai ser cumprido, tem que ser cumprido. São despesas obrigatórias já constantes. Então, sobrou para quê? Investimento em educação e saúde cada vez mais comprimidos, né? Então, a gente tem, portanto, dentro desse debate, gente, o que a gente está chamando, eu acho que nessa roda de conversa é interessante a gente chamar a atenção, existem três tabus extremamente importantes, que é para todos nós ficarmos em alerta. Primeiro, a renda emergencial. Segundo, a reforma tributária que tem que ser progressiva, em cima dos maiores rendimentos, pessoa física e jurídica. Inclusive, Silvana, nas minhas defesas, inclusive lá no COFECON, eu defino, inclusive, redução de tributos em produtos essenciais da cesta básica, né? Já que não vai haver, eu acho que aumentar a carga tributária também dos produtos na economia, nos produtos em geral, é complicado do ponto de vista do investimento, da capacidade, né, da economia, porque na verdade as empresas já tributam muito, né, são muito tributadas, né, o processo de tributação já é muito forte dentro dos produtos, né? Mas aí eu acho que a questão da isenção dos produtos da cesta básica é fundamental. Então, a gente tem a discussão da renda básica, que tem que estar em cima da mesa, todos nós brasileiros temos a obrigação de acompanhar isso. A discussão da reforma tributária, que tem que passar fundamentalmente pelos princípios constitucionais. Eu li aqui o trecho da Constituição da progressividade, e eu mostrei a vocês que a progressividade vai em cima dos pobres, de quem ganha R$4.000. Você tem carro, depois disso, essa alíquota é constante, 27,5%. Tá? A alíquota pessoa física. Essa alíquota tem que ser revista. A outra questão, Silvana, é a reforma administrativa em cima dos grandes salários, de quem ganha acima do teto, e das grandes vantagens. Né? Você tem pessoas ganhando 2, 3 salários, são aposentados e estão ainda lá pendurados dentro, com 1000 vantagens e 1000 mordomias. Quer dizer, isso faz uma diferença muito grande, né? Dentro do que seria o Brasil do futuro. Então, a gente tem que pensar daqui para frente. Eu acho que a pandemia vem num momento importante, inclusive para a gente refletir sobre essa desigualdade estrutural hoje no Brasil, que passa por esses pontos que nós estamos comentando aqui, e finalizando a questão do teto dos gastos, que tem que ser revisto, porque... Ana Cláudia, vou passar aqui, tem algumas pessoas aqui, eu vou até dar um alô aqui para os nossos colegas associados do IAD, que estão aqui, né? A gente está aí com a Patrícia Paixão, Caio Silveira, que é do Rio de Janeiro, Adelaide Prata, de Fortaleza, Maria das Graças, Almeida, Maceió, Jeane Duarte, Pernambuco. Estamos aqui com alguns colegas, né, também da nossa equipe, e já tem aqui algumas perguntas. Uma é sobre como está a tramitação da reforma tributária. A Patrícia está perguntando como é que está, que veio aos pedaços. Você tem acompanhado? Está rolando lá, tem a da unificação de impostos, que eu acho até interessante, porque junta ICMS, IPI, mas veja, aí tem a questão do ISS. Veja, eu moro aqui em Recife, o bairro do Recife tem isenção de ISS, né? Então, nós temos aí algumas peculiaridades que eu acho que vai entrar no debate, mas ela não eu não acho ela ruim a unificação. Na minha visão, hoje a estrutura tributária ela é muito complexa, muito burocrática, isso rebate sobre as empresas, que tem que ter um mundo de contador, um mundo de auditor fiscal ganhando lá uma fortuna, não é, para mostrar como é que se dá lá e como é que controlar. Então, a simplificação, ela por si só, ela não é ruim, não é? Mas é preciso combinar isso com outros, e a reforma não está passando por isso, tá, gente? Não é
progressiva, a elite brasileira não aceita, como eu falei para vocês, é um tabu. A elite brasileira não aceita a progressividade do imposto de renda da pessoa física, tá? Como eu falei aí, né? Acima de determinados salários, e nem aceita A tributação de dividendos dos lucros e dos dividendos. Então, as propostas que estão lá, elas não estão trabalhando esses pontos, tá? É uma proposta que não incorpora, pelo menos até onde eu sei, né? Hoje eu vi até um trabalho do lado de Laudal. é mais de simplificação, né? Simplificação, porque diz que tem muitos processos judiciais, é muito caro, burocrática, mas a essência da coisa não está sendo atacada. Vamos continuar com a estrutura regressiva, caindo nas costas do pobre, sem atender os princípios constitucionais que prega a progressividade. E a progressividade, como eu falei, é em cima dos mais frágeis, de quem ganha até R$ 4.800, R$ 600, onde você tem cargas, na verdade, alíquotas progressivas. Depois ela é O mesmo, a reforma administrativa não foi, o governo parece que está recuando. Então, a gente sabe da importância dela para melhorar a eficiência do gasto, que é uma outra questão, né? Gastar melhor, ter uma máquina, né, pública mais eficiente, de meritocracia, de avaliação, a gente sabe. Mas, ao mesmo tempo, isso virou um tabu, porque é colocado na grande mídia como todo servidor público é ineficiente, é mau, é ruim, ganha muito e trabalha pouco. Que isso aí é um horror, é um câncer na nossa sociedade, esse valor, que a gente tem, não pode aceitar isso, a gente tem que aceitar, sim, tirar os excessos, aquelas pessoas que ganham acima de teto, aquelas pessoas que ganham mais de 2 salários, etc., e normalmente estão nos outros poderes, estão no poder legislativo e judiciário, não é? Então, a gente não é, eu pessoalmente não sou contra a reforma administrativa nesse sentido, né? Mas não como um tabu de querer cortar qualquer concurso, cortar estado mínimo, cortar salário, cortar isso, cortar para ter o estado mínimo. Pelo contrário, pós-pandemia vai precisar de um estado forte, né? Um estado necessário, né? Não um estado forte, né, para a educação, saúde, meio ambiente, para a retomada da economia, para que a gente possa ter uma economia que volte a crescer, né? E eu acho que o mais importante, além da questão da renda mínima universal, principalmente, é que ela não é só um instrumento de combate à pobreza, ela reativa a economia, porque nós estamos sem eixo estruturante. A economia está tão incerta, os empresários com medo, arriscando, cortando, com capacidade ociosa, que se não tiver massa para consumir, nós não vamos conseguir sair dessa, vamos entrar numa tremenda recessão. Por isso que a maioria dos economistas tem sido a favor também da renda básica, né? Ou seja, está unindo, né, a questão da necessidade de proteção com a necessidade de ativação da economia. E aí está criando um clima político favorável para que a gente avance na renda básica universal, em substituição, em continuidade a essa emergencial de uma forma mais inteligente. Eu acho que vou ver se tem mais algumas perguntas aqui, né? Falaram imposto tipo IVA, como tem na Espanha, é uma saída na simplificação, né? Olha, A questão também que a Espanha está preparando um programa de renda básica muito forte. Eu não sei se você está sabendo. Estão perguntando aqui. a Espanha, na verdade, toda a Europa, todos os países, né, estão aí pensando. Os Estados Unidos está fora dessa discussão, né, mas os países que tinham política de bem-estar social e que agora estão num momento crítico, né, porque grande parte da população não é só no Brasil. Isso é uma questão do desemprego hoje no mundo todo, né, como nós estamos acompanhando, né? Na verdade, estamos tendo um modelo disruptivo, na verdade, todo um processo que passa, né, por uma revisão no mercado de trabalho, onde grande parte vai ficar, na verdade, os especializados, né? O mercado de trabalho, eu chamo a atenção, que especializem cada vez mais, porque o mercado vai ser cada vez mais exigente, né, para entrar nesse mercado. Agora, com relação ao que você falou, eu concordo plenamente. Eu acho que não é o desmonte do Estado, é a reestruturação do Estado brasileiro.
Nós precisamos do Estado eficiente, do Estado que tenha médicos, enfermeiros, que tenha um SUS 4.0 funcionando, né? Nós precisamos do Estado desenvolvimentista, capaz de criar projetos de desenvolvimento estratégicos. Nós precisamos do Estado, tá, gente? Então, a questão da reforma administrativa é, na verdade, enfrentar os abusos. Nós vamos ter, isso vai ficar, isso está mais claro agora, está muito claro agora, quem está abusando é separar o joio do trigo, né? Os abusos cometidos por determinados poderes, eles não vão ter que ser revistos, se não tem espaço para fazer política pública inclusiva, capaz de levar o processo de crescimento e desenvolvimento, se a gente tem, na verdade, um modelo de Estado ainda com determinadas elites do Estado usufruindo, na verdade, das benesses do Estado brasileiro, não é? De forma absurda, não é? Poder, e aí você chamou, existem outros poderes também, mas sobretudo o poder legislativo e o poder judiciário. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. E o Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, tem esse modelo. O Estado brasileiro tem, sim, muitas pessoas que estão se beneficiando. E essa é a grande discussão que é um tabu quando se fala em reforma administrativa. Entra no tabu tanto o imposto progressivo sobre altos rendimentos, quanto a reforma administrativa, que eu acho que nós, enquanto economistas, temos que falar em momentos como esse, em debates como esse, colocar isso. Não tem dinheiro para todo mundo, o cobertor é curto. Quem está se beneficiando do Estado brasileiro vai ter que apertar, vai ter que reduzir seus benefícios, né? Vai ter que baixar a cabeça. Não é? Então, assim, porque não dá para todo mundo. Nós temos aí 110 milhões de brasileiros que pediram auxílio emergencial. Essas pessoas que pediram podem ter até alguns abusos aí, mas são pessoas que estão na iminência, não é, de um processo de grande exclusão social, gente. Então, é preciso fazer uma reflexão muito de ação, né, Silvana? Eu acho que aí a gente vai ter que desenhar propostas, vamos ter que partir para uma série. Eu participo da ABED também, que é uma instituição de economistas, que a gente tem formulado propósito. A gente vai ter que aumentar esse debate, tá, gente? Vamos ter que provocar esse debate, porque as elites, elas não gostam desse debate, como eu coloquei, o debate dos 3 tabus. Auxílio, renda... E o teto, né, de gasto também e o papel do Estado. Perfeito, Ana. Eu acho também que tem mais um tabu aí, que é a questão da dívida PIB. Porque diz, como é que nós vamos... O Estado não pode gastar mais do que ganha. É igual ao orçamento doméstico. E eu queria tirar esse tabu. Ele pode, sim. Para isso tem toda a economia, tá certo? Para isso tem a emissão de dívida. Para isso tem a aposta no crescimento do Brasil, a nova economia, que pode pagar essa dívida ao longo dos anos. Então, eu assisti um debate, inclusive, da Laura Carvalho, daquele livro dela, que ela fez da Valsa Brasileira, né, e o curto-circuito, e ela diz que esse teto do gasto é burrice, é uma coisa absurda. Tem que haver o controle? Tem, mas você pode haver o controle em 3, 4 anos dentro do PPA, porque o governo pode se planejar quanto é que ele pode dever, quanto é que ele vai pagar, e não engessar dessa forma, né? Então, essa relação dívida-PIB, todos os países do mundo tiveram que aumentar com a pandemia. Os países mais neoliberais, Estados Unidos e Inglaterra, tiveram que pagar, foi salário na folha das empresas, né? E vão ter que pagar, tiveram que se endividar. É tanto que a taxa de juros caiu, gente. A Selic está a 2%. O governo está se financiando a 2%, o que é muito baixo, né? Então, é possível, sim, fazer uma expansão, fazer uma política de proteção social, uma política desenvolvimentista de recuperação da economia, inteligente, responsável e com responsabilidade fiscal. Com responsabilidade fiscal. Ninguém está aqui defendendo sair gastando de forma irresponsável, né? De forma alguma. Não é irresponsabilidade que nós estamos defendendo. É bom que fique claro isso, foi bom você ter colocado. Na verdade, o rompimento do teste de... Existem várias alternativas, né? Por exemplo, você apontou aí o PPA,
Eu trabalhei muito tempo na área de planejamento, onde a gente faz o orçamento, a gente monitora o orçamento, define, não é, as receitas, monitora os custos, não é? É possível, mas engessar a máquina pública em função, não é, de equívocos, na verdade. Não fizeram uma avaliação correta em 2016, porque por uma questão política, e hoje nós estamos impedidos de fazer, é bom se colocar isso, investimentos em saúde e educação, porque grande parte hoje dos gastos estão indo para pagamento de gastos obrigatórios, tá? Então, os gastos que não são obrigatórios que são, na verdade, investimentos em saúde, educação, em obras, em infraestrutura, estão ficando cada vez mais reduzidos, podem chegar a zero. Se os gastos obrigatórios, que são constitucionais, aumentarem muito, os gastos não obrigatórios, que são investimento em infraestrutura, em obras, e que mobilizam a atividade econômica, que impulsionam a atividade econômica, os gastos obrigatórios, na verdade, eles mantêm a máquina funcionando e pagam os aposentados, né, quem saiu da ativa. Né? Então, a gente tem ali uma série de gastos que o governo tem que cumprir. Mas os não obrigatórios são eles que impulsionam a atividade econômica no momento que nós precisamos hoje, não é, de investimentos em obras públicas, no SUS, na educação, etc. Um outro ponto que você colocou é que o governo não é igual à família. O governo, na verdade, ele tem mecanismos hoje sofisticadíssimos, né, de emissão de títulos, né? E outra coisa, os títulos brasileiros, eles são, mesmo com a taxa de juros Selic de 2%, ainda são considerados pelos investidores o melhor papel que existe. Né? Nós ainda temos uma das taxas mais atrativas no mundo hoje para os títulos públicos brasileiros, que captam, na verdade, o governo capta recursos a partir daí. Né? Então, o governo, a partir desse mecanismo, né, ele pode, sim, emitir, na verdade, fazer gastos e poder expandir, sim, a sua capacidade, obviamente, dentro de um modelo planejado de investimento, né, organizado e responsável. Né? Então, nós temos, portanto, todos esses elementos, sabe, Laura? Todos esses elementos para a gente analisar, porque são muito, muito sérios. Ana Cláudia, nós estamos chegando ao nosso final, né? Vamos tentar fazer um fechamento. Eu queria só cumprimentar aqui mais duas colegas, a Tânia Zapata, que é de Recife, grande defensora do desenvolvimento territorial, a Conceição Faena também, que trabalha com microfinanças, microcrédito, também associada do IAD. A gente está numa luta muito grande, Ana Cláudia, de recuperar o enfoque territorial do desenvolvimento na pós-pandemia. Não é? A importância de ativar, né, as instâncias de governança, a gestão pública municipal pactuada, né? Então, todo aquele debate dos territórios, de como ativar isso, é fundamental nessa retomada da economia. Então, eu vou passar para as considerações finais da Ana Cláudia, dar um abraço a todo mundo aí, agradecer a galera. A gente está com a agenda de lives toda semana, nós temos uma lista de temas. Um deles é a importância da gestão pública municipal, né? O próprio enfoque territorial, a economia solidária. Vamos convidar o pessoal aí, a Alzira, a Mônica do B, o pessoal que trabalha com a economia solidária também. E para que a gente venha debater com a gente, né? E a gente também começar a mostrar a nossa experiência de inclusão, como é que a gente pode construir uma nova economia com inclusão produtiva e financeira, né? E com esse enfoque do território, que é o nosso, vamos por razão de viver. A gente tem uma equipe muito comprometida com essa missão, né, do nosso trabalho. Então, eu queria agradecer a presença de todos, e em especial da Ana Cláudia, que ela é muito solicitada e está aí em live toda hora, e eu vou passar para ela, já agradecendo aí o nosso debate, para as considerações finais, Ana. Bom, Silvana, primeiro agradecer, né, o convite, eu adoro, eu tenho participado de muitas lives, sempre que me chamam eu estou presente, e agradecer a você essa oportunidade, porque eu acho que é o espaço de fala da gente enquanto economista, né? O que é que a gente pensa, o que é que deve ser trazido para o debate, né? Então eu chamaria atenção para que a gente, todos que estão nos escutando, né, fiquem atentos, participem dos debates, sobretudo sobre esses debates tabus,
que são a reforma, na verdade, a renda permanente, universal, a ultrabásica permanente, a reforma tributária progressiva, que hoje é ajustada em cima dos pobres, de quem consome, tá? E a questão da reforma administrativa recaindo sobre as mordomias de determinados setores do funcionalismo público, tem que ser revisto, tá? Isso aí tem que ser colocado em cima da mesa, tem setores que estão se aproveitando do Estado brasileiro. E a outra questão é com relação ao teto dos gastos, que tem impedido o processo e vai impedir nos próximos anos o processo de ajustamento, eu diria, né? Porque crescimento nós ainda vamos demorar muito e desenvolvimento ainda está um pouco longe de nós alcançarmos esse patamar. Então, muito obrigada a todos aí que nos ouviram, né? Obrigada pelo convite, Silvana. Tá, obrigada, Ana. E só aqui um aviso para o pessoal: quinta-feira vai ter uma live com a minha participação com o Corecon de Santa Catarina. E o assunto vai ser desenvolvimento regional, lá com a Ivonete. Porque também a gente tem que retomar esse tema, como é que fica as regiões mais pobres? O mercado vai resolver uma pós-pandemia? Como é que fica o Nordeste? Como é que fica a Amazônia? Então, é outro compromisso nosso como economista, que é preocupado com o social, esse debate da questão regional, né? Porque senão o governo federal não está preocupado com isso. Então, a gente tem que realmente colocar isso na pauta. Então, quinta-feira, depois a gente passa aí para vocês o link, né? E mais uma vez, boa noite, Ana Cláudia, boa noite a todos, meus queridos amores do IAD. Boa noite.